Vocês sabiam que há crenças que são totalmente ideológicas e que podem manipular você? E muitas vezes isso acontece com você no dia a dia? Se vocês quiserem saber sobre o tema de hoje, espere o sinal da vinheta. Interessante que nós, seres humanos, nós somos totalmente moldados pela crença. Acreditamos em um mundo melhor. O ser humano costuma acreditar em um mundo melhor. Costuma acreditar nas pessoas. O interessante é que são as emoções, o que sentimos, na verdade, molda, né, a nossa percepção de mundo e da realidade. O interessante é que quando você se relaciona com uma pessoa que é totalmente tóxica, ela vai moldando a sua realidade e a sua percepção de mundo. Então, esse é o tema que eu quero falar com vocês hoje. Por exemplo, uma das características que as pessoas tóxicas fazem com você é apelar para a emoção. O porquê? Conforme já estou falando com vocês aqui, o ser humano ele é moldado pelas suas emoções e pelas suas crenças. O interessante é que quando você se relaciona com a pessoa e ela é muito apelativa, na verdade, e você, por exemplo, não escuta essa pessoa ou não quer conversar, o que essa pessoa diz na verdade? É que você tem um coração duro e que você é insensível. Mas o interessante é que quando uma pessoa é totalmente carismática, né, muitas vezes os manipuladores são carismáticos, ele começa muito a apelar pela emoção. Aí a pergunta que você faz: como é que eu consigo abrir mão da minha razão, na verdade, que às vezes ela toma conta, mas depois eu faço toda a vontade do manipulador? Uma das primeiras coisas que acontece é uma abundância de informações que a sua mente recebe. Por exemplo, a pessoa pede um favor para você e você diz: não, eu não quero, e pronto. Mas aí o manipulador começa a te dizer: poxa, mas eu sou seu amigo, eu ajudo tanto você, todas as vezes que, sabe, eu preciso de você e você não me ajuda. Então o que isso está fazendo na verdade com você? Ele começa tanto a apelar para as emoções que na verdade você vai diminuindo a sua faculdade crítica e vai aumentando na verdade as suas emoções que você tem para com aquela pessoa. Então, de duas maneiras, você pode fazer na verdade por coerção psicológica ou por algo, por exemplo, que ele está fazendo com você, ou então você pode fazer de uma outra maneira: eu vou ajudar essa pessoa para que ela pare de me incomodar. Então muitas vezes isso acontece, viu? Entre as pessoas que são totalmente manipuladoras. O interessante é que, por exemplo, nós temos o córtex pré-frontal, né? Que é a nossa capacidade de raciocinar. Então quando uma pessoa começa a bombardear muita informação, desliga a parte racional, né? E ativa o neocórtex, ou seja, você vai tendo mais, você vai ficando mais coagido por essa pessoa e vai aumentando na verdade a sua emoção e o seu senso crítico diminui. Então é por isso que você faz, por essa coerção psicológica que a pessoa faz contigo, te manipulando. E depois você fala: puxa, por que eu fiz? Por que eu sempre abro mão? Porque o manipulador sabe aonde mexe com as pessoas. Ele conhece a emoção das pessoas. Ele é um mimetizador. Ele lê, na verdade, o comportamento das pessoas, e muitas vezes eles fazem isso, tá? Isso, por exemplo, não só no espectro religioso, isso também acontece no espectro ideológico e político. A pessoa que é totalmente populista, por exemplo, político, ele sempre vai fazer o quê? Apelar pelas emoções. A massa é particularmente a emoção, então ele sempre apela para que as pessoas fiquem totalmente condoídas pela mensagem. Então, o manipulador ele sempre prega usando de táticas, né, emocionais, jogos mentais, do qual que você perde o seu senso crítico. Então, é por isso que você sempre faz a vontade do manipulador e depois você se arrepende. Por quê? Porque ele fez você agir pela emoção e ele sabe qual é o ponto nevrálgico da sua emoção, do qual que faz você se sucumbir. A segunda característica que o manipulador ele faz, o interessante é que, por exemplo, ele vai colocando ideologias tóxicas, viu,
sobre você. Mas a segunda concepção que ele faz é distorcer totalmente a realidade. Ou seja, ele sempre mente uma situação, exagera uma situação, fala algo que não aconteceu para coagir você a fazer a vontade dele. Então você vai fazer o quê? Vai ser um processo de vítima. Na verdade, ninguém o ajuda, ele está numa situação, vamos dizer assim, de sinuca de bico. Ele não sabe o que fazer. Então, quando você se relaciona com uma pessoa que sempre trabalha com esse processo de apelação emocional, uma pessoa que é muito dramática, você tem que prestar muita atenção nisso, porque a maioria das histórias que elas dizem ser realidades, muitas vezes pode ter até um pico de verdade, mas tem muita dramatização para quê? Para que te possa ganhar pelo modo emocional, tá? Então eles sempre vão exagerar uma história, omitir informações e mentir para te coagir. Então você vê que na verdade ele omite certas informações, te faz sentir um processo de culpa, tá? E com isso trabalha com a emoção para que você faça a vontade dele. Então a partir daí vai formando na verdade uma espécie de vínculo que com o tempo pode se tornar até difícil de se romper. O terceiro que ele faz também é criar um clima de culpa, ou seja, por exemplo, ele pede para você fazer alguma coisa e quando você não faz, e quando acontece algo de errado, ele sempre vai colocar a culpa em você. Um exemplo que os manipuladores costumam fazer é o seguinte: quando há uma espécie de briga, ele diz: olha o que você me fez, me obrigou a fazer algo que eu não queria fazer. Então você vê que ele nunca assume a culpa. O ato que ele assume é totalmente terceirizado, é como se a culpa fosse do outro e nunca a dele. Então, se você conversa com uma pessoa, se você tem um relacionamento com uma pessoa e essa pessoa nunca admite, na verdade, os seus erros, os seus tropeços e as suas culpas, essa pessoa, particularmente, viu, é um manipulador. E você tem que tomar muito cuidado com isso, porque ele começa a colocar culpa em você do qual que você não tem nenhuma. Ou seja, como se ele fosse totalmente emocionalmente vinculado a você. Então, tudo que ele faz de errado é porque você não ajudou. Então, ele sempre vai usar esse inferno mental para que ele possa te manipular. Então, você sempre vai ajudar essa pessoa para que você nunca sinta culpa. Mas mesmo ajudando, você pode sentir culpa, porque não é do jeito como ele gostaria. Então, já é mais uma maneira de ele te aprisionar até mentalmente, né? O quarto aspecto é isolar as pessoas umas das outras. Ou seja, quando você conhece uma pessoa e você não sabe que ela é manipuladora, ela trabalha por seguintes aspectos. Por exemplo, a pessoa faz love bombing, né? Te conquista pela emoção. Ou seja, ela distorce os fatos para poder te ganhar. Cria uma espécie de vínculo com você, ou seja, como se você fosse igual, um em relação ao outro. Eu te ajudo e você me ajuda. Então você vê que cria no outro, na verdade, uma obrigação de ajudar. Olha bem, há sempre uma espécie de vínculo da vítima para com o manipulador, mas do manipulador com a vítima não tem, porque na verdade essa aliança, esse vínculo é totalmente fabricado. Ele apenas faz isso, na verdade, como um processo de garantia para que você fique totalmente preso a ele. Então, quando ele faz tudo isso, ele já está numa espécie de isolar você das pessoas, porque ele sempre vai falar: eu te amo, eu quero ficar com você, mas a sua família não me apoia, os seus irmãos não me apoiam, os seus filhos não me apoiam. Você vê que ele começa a colocar a culpa em todo mundo. Então ele vai criando uma espécie de ideologia tóxica, na verdade, em que você vai ficando totalmente neurotizado com isso. Por quê? Porque como ele começa a isolar você dos seus familiares e ele começa a falar que ninguém da sua família presta, muitas vezes você começa até a acreditar, porque ele é a única fonte de informação. Ele omite a informação real. Ele não permite você conversar com os membros da sua família ou com os membros de tal comunidade que você pertence, tá? Então o manipulador, ele tem essa característica de isolar a pessoa uma das outras, porque ele faz um processo de triangulação, ele se coloca no meio, ou seja, ele gera um problema e ele mesmo dá a solução. Ou seja, ele sempre tem a mania de querer unificar tudo
para si, como se fosse uma espécie de salvador. Mas quando ele não faz isso, quando ele não consegue fazer isso, ele sempre fala que é totalmente mal interpretado. Então, o manipulador ou o narcisista, que é praticamente a mesma pessoa, ele sempre vai fazer o quê? Ele vai dividir para conquistar. E conquistando, na verdade, ele isola a pessoa. E a quinta característica que ele faz é fazer chantagem emocional, né? Ou seja, quando ele te conquista e só tem você, e como você só tem ele como fonte, na verdade, de carência emocional e afetiva, toda vez que você não faz algo que ele quer, ele vai fazer um jogo mental. Ora, se você não fazer o que eu quero, eu vou embora. Eu não aguento mais trabalhar aqui, não aguento mais te ajudar. É a relação, por exemplo, da mãe para com o filho. Ah, eu vou sair dessa casa, eu não aguento mais, só eu que eu faço, só eu que luto, só eu que faço e ninguém faz. E também o pai manipulador também, ele age da mesma maneira. Eu não suporto mais vocês, um dia eu saio dessa casa. Então você vê que até mesmo o namorado ou os irmãos muitas vezes costumam fazer isso, tá, uns com os outros. Então eles vão fazer essa chantagem, na verdade, como uma espécie de manipulação. Então, esse foi o tema de hoje que eu falei com vocês, tá? Sobre crenças perigosas e ideologias tóxicas que manipulam você. Então, as pessoas que você convive vai colocar em você uma crença e vai, por exemplo, colocando ideias em você, né? Homeopaticamente, devagarmente, vamos dizer assim, até que você seja tomado por essa ideia. Tem uma frase de Jung que esclarece muito bem o seguinte: pessoas não têm ideias, ideias têm pessoas. Então, o manipulador, ele coloca uma ideia na pessoa e a pessoa acredita que essa ideia é dela, tá bom? Então, essa é o tema de hoje que eu falei com vocês e que vocês têm que tomar cuidado com uma pessoa que é totalmente manipuladora, porque ela sempre vai apelar pelas emoções, vai distorcer a realidade, vai criar um sistema de culpa, vai te isolar você dos seus familiares e vai fazer chantagem emocional. Se esse conteúdo tem algum sentido para você e você, por exemplo, está vendo aqui, né, os nossos vídeos, nos dê uma ajuda, né, se inscrevam no nosso canal, aperta o botão das notificações e comentem, né? Quero saber, por exemplo, a história que vocês tiveram com algum manipulador e com um abusador. É sempre bom obter esse tipo de informação para que vocês possam se precaver de futuros, né, na verdade, abusadores e manipuladores. E como sempre, viu, eu agradeço o carinho e a atenção de todos que ficaram conosco até o final desse vídeo e até a próxima.